E aí galera, aqui fala o Rafe do Projeto RM Languages nesse caso, e hoje estou de volta aqui neste vídeo falando sobre línguas novamente, só que nesse caso outra lista de línguas, as mais fáceis para você aprender. Para você que fala português, obviamente, né? E outra coisa, antes da gente começar, tá? Se você gosta de anos 80, gosta de polêmicas e nostalgia, visite meu outro canal chamado Projeto RM apenas, ok? Em que eu dou várias dicas assim sobre curiosidades mesmo dos anos 80 e 90. E se você gosta de viajar e quer pagar pouco, tudo bem que a gente está num momento de pandemia, mas depois vai passar, você pode visitar o perfil da minha irmã no Instagram chamado Turista Iniciante, ok? Em que ela dá dicas de preços, de viagens, de coisas para você fazer, e é bem legal e interessante também. Como eu já expliquei, essa questão de uma língua ser fácil ou difícil é muito relativa e depende da língua na qual você foi criado. Então eu listei aqui as 8 línguas mais fáceis para você que fala português aprender. Será que você vai se surpreender com essa lista? Eu acho que sim. Então não vamos perder tempo e vamos começar. Em oitavo lugar, Esperanto. Apesar de ser uma língua artificial, o Esperanto é a língua artificial mais falada do mundo, com cerca de 2 milhões de pessoas. Por ser uma língua artificial, o Esperanto foi pensado para ser aprendido o mais rápido possível, possuindo assim uma gramática simples, prática e concisa, além de um vasto vocabulário herdado do latim, o que faz com que o idioma seja uma ótima opção a quem queira aprender essa língua tão exótica em pouco tempo. Em sétimo lugar, Sueco. Muitos devem estar surpresos ao ver o sueco aqui figurar nesta lista, não é verdade? Mas o fato é que o sueco tem a mesma origem do inglês, o que já é um facilitador, pois o idioma possui uma estrutura gramatical e lexical muito semelhante à da língua inglesa, com praticamente nenhuma conjugação, tempos verbais semelhantes e que são poucos se comparado às línguas latinas, o uso de verbos auxiliares, entre outros, o que torna o idioma relativamente fácil a quem já domina o inglês. Em sexto lugar, inglês. Apesar da aversão que muitas pessoas sentem ao idioma, o inglês é uma das línguas não latinas mais fáceis de serem aprendidas por nós. Apesar da pronúncia difícil e complicada, pois possui um rico acervo em vogais que não existem em muitos idiomas, e uma escrita que pouco lembra sua forma falada, a língua possui um vocabulário com mais de 60% de palavras herdadas do latim e do francês também, o que facilita muito a vida de uma pessoa que fala alguma língua latina. Fora que o idioma possui uma gramática relativamente simples, com pouca ou nenhuma conjugação verbal, sem gêneros e uma sintaxe rígida, que são uma bênção para quem quer aprender qualquer idioma. Em quinto lugar, temos o romeno. O romeno é a língua latina que mais se afastou das outras, justamente por seu isolamento geográfico e a alta influência que recebeu das línguas eslavas ao seu redor, o que faz muita gente pensar que se trata de uma língua eslava, ainda que a pronúncia do idioma na Moldávia seja bastante semelhante ao russo. A língua romena é uma língua latina que possui características próprias, como o uso de declinações que foram parcialmente conservadas do latim, o uso também de ditongos, o uso de vocabulários de origem eslava em seu léxico e a redução de muitas palavras, que ocorreu conforme a sua evolução. Ainda assim, o romeno apresenta bastante semelhanças de sua fonética com o italiano e soa um pouco com o mesmo. Em quarto lugar, francês. A língua francesa, amadas por uns e odiadas por outros, possui cerca de 75% de semelhança com o nosso, de acordo com o Ethnologue, o que já é o suficiente para facilitar a nossa vida ao aprendê-la. O fato é que o francês teve algumas alterações em sua fonética com o passar do tempo, o que a transformaram na língua latina mais distante quando o assunto é semelhança fonética, que, a exemplo do inglês, teve uma ruptura entre a escrita e a pronúncia, ainda que de forma menos extrema. Contudo, tais alterações seguem um padrão que rapidamente pode ser aprendido e compreendido por quem está aprendendo o idioma. Além disso, o francês é a terceira língua latina mais falada do mundo, atrás apenas do espanhol e do português, e ainda goza ali de um certo grau de status e influência entre os intelectuais e os poliglotas. Em terceiro lugar, catalão. Uma língua ibérica, o catalão é uma língua muito parecida ao espanhol, mas possui algumas características que se assemelham ao francês, com a redução de algumas vogais nos finais das palavras, o que causa um efeito muito curioso e interessante ao se escutar o idioma. Fora isso, a língua possui vários cognatos e uma gramática bem parecida com a nossa.
Sem dúvida é um idioma bem interessante para quem quer aprender, ainda que seja falado apenas na região leste da Espanha. Em segundo lugar, italiano. Outra língua latina que, além de vários vocabulários similares ao do português, possui também uma pronúncia clara e fácil de ser falada por nós brasileiros. O italiano é a língua latina que possui cerca de 80% de semelhança com o nosso idioma, de acordo com o Etnologue, o que facilita bastante a sua assimilação, fora que a gramática italiana é bem mais regular e consistente do que a do português. Em primeiro lugar, espanhol. Sem surpresa alguma, sabemos que a língua espanhola é a língua internacional mais parecida ao português e é a segunda língua mais falada do mundo por número de nativos, além de ser falada em 21 países. Compartilhamos com o espanhol mais de 89% dos vocabulários de acordo com o Etnologue, o que faz com que a língua seja mais fácil entre todas para nós aprendermos. Mas cuidado, apesar de ter uma gramática similar à nossa, a língua espanhola é bem mais conservadora neste quesito. Isto significa que para falar bem o idioma, você deve saber dominar alguns aspectos da gramática que já não são mais utilizados em português, o que pode dificultar a vida das pessoas que não dominam tão bem sua língua materna. Fora isso, a língua também possui vários falsos cognatos, que sempre complicam a vida daqueles atrevidos que ousam a falar portunhol, mas que acabam quebrando a cara. Então galera, e aí? Você se surpreendeu com essa lista? Bem, espero que tenham se surpreendido e espero que tenham gostado também. Agora você pode ali escolher qual língua você deseja aprender. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e muito obrigado a todos por me assistirem. This is Rafe Mallett speaking and see you next time.